Controle total e absoluto. É isso que Arthur Jorge tem hoje sobre o Botafogo. Eu vou falar sobre isso depois da vinheta. Olá, helenos e helenas. Eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que já conhece meu trabalho, você já sabe o beabá, já sabe o que você já vai ter fazendo aí. Agora, você que está chegando aqui, que é novo, eu vou pedir para você o seguinte, logo de cara. Deixa seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para que você receba notificação de todos os conteúdos novos que eu colocar aqui no canal do Caboclo. Você pode ser membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola. Com isso, você ajuda demais o meu trabalho aqui e faz com que o canal do Caboclo cresça cada vez mais e que eu possa trazer conteúdos para você aqui com qualidade e com bastante estudo, para que você receba sempre informação de primeira qualidade. Se você também quiser apoiar ainda mais o canal do Caboclo, você pode mandar um pix para mim na chave canaldocaboclo@gmail.com, botando ali seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, e sempre que você mandar isso para mim, eu vou ler, vou ficar muito feliz de ler aqui ao vivo, nos próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Eu quero falar com vocês sobre dois fatos muito interessantes que ocorreram na semana do Botafogo. Na segunda-feira, a entrevista do Tairo Arruda para Botafogo TV, onde ele trouxe diversas informações, mas eu vou dar destaque a apenas uma delas, porque está ligada com a entrevista que o Arthur Jorge deu no Sport TV na quinta-feira. E eu quero falar mais especificamente também sobre o Arthur Jorge e como ele hoje demonstra ter um controle total e absoluto sobre o Botafogo, sobre o time, sobre aquilo que, pelo menos ao qual ele foi contratado até primeiramente, né, nesse momento. Então, eu vou colocar aqui alguns trechos de falas do Arthur Jorge durante essa entrevista e vou fazer um comentário, né, em cima delas, mas é obviamente que não cabe toda a fala dele aqui, mas o importante é que você depois assista a entrevista, né? Tem alguns sites com cortes da entrevista aí aqui no YouTube, você consegue assistir a tudo de boa, tá? Mas eu vou trazer aqui alguns fatos que me chamaram mais atenção. O primeiro deles foi quando ele foi perguntado, né, sobre a montagem do elenco do Botafogo. E ele diz aqui o seguinte: não é o ideal para um treinador ter um elenco já montado, porque há uma ideia de jogo que possa fazer com que a escolha de um jogador possa ter influência naquilo que é a nossa prioridade. Ou seja, aqui ele está indicando que, obviamente, não é o ideal que um treinador chegue no decorrer da temporada, que foi, inclusive, a pergunta que foi feita para ele. E é interessante também, porque tanto nesse momento aqui, quanto mais para o final da entrevista, ele mostra o quanto que ele está em controle do elenco do Botafogo e de como os jogadores que vão jogar no Botafogo passam, obviamente, pelo crivo dele, ou seja, jogadores que estão no elenco que podem ser aproveitados ou não, e jogadores que ainda estão por vir. Ele até menciona na entrevista coletiva que ele, né, já tem jogadores que ele já detectou, já tem posições, na verdade, na equipe principal do Botafogo que ele já detectou que são carentes e que para o Botafogo poder brigar por títulos, poder brigar por tudo que quiser brigar no ano de 2024, pelo menos, essas carências precisam ser supridas e que o Textor, né, já está ciente, né, de todas elas. Isso é uma coisa extremamente importante, porque isso mostra, já começa a mostrar que o Arthur Jorge não é simplesmente um treinador. Em inglês, a gente tem duas nomenclaturas para diferenciar. Uma é o manager e a outra é o head coach. O Arthur Jorge, ele é as duas coisas. Ele não é somente o head coach, ele é manager também, porque ele tem ingerência sobre escolha de jogadores, sobre escolha de formação de elenco. Ah, depois ele diz o seguinte, ó: nosso trabalho como treinador não se resume a escolher aquilo que é um 11 inicial e colocar em campo. É também, e acho que é mais importante, se ajustar à realidade do futebol brasileiro. É uma frase muito interessante porque
Já corroborando com aquilo que eu tinha acabado de falar agora, do papel dele mais como manager do que só simplesmente como head coach, um head coach ou treinador, né, que a gente costuma usar em português aqui somente como treinador, é aquele cara que vai definir no dia a dia, que vai comandar os treinamentos e que vai definir os 11 iniciais em cada jogo. Ele é um gestor, por isso que ele é manager, ele é um gestor do grupo do Botafogo. E como gestor do grupo do Botafogo, é extremamente que ele observe justamente isso, ó, se ajustar à realidade do futebol brasileiro. E quando ele fala se ajustar à realidade do futebol brasileiro, ele cita como exemplo o fato da gente ter que jogar, bizarramente, obviamente, você ter que jogar de 3 em 3 dias. E que isso não é uma situação pontual no nosso futebol. Isso tem várias implicações. Ele fez inclusive um comparativo com Portugal, que no momento em que você está jogando a Champions, você até joga de 3 em 3 ou 4 em 4 dias, mas isso ocorre somente na janela da Champions. Depois disso, você fica 2, 3 meses jogando apenas uma vez por semana. E aí sim, isso tem uma implicação direta na maneira como você vai preparar a sua equipe fisicamente, como você tem o tempo de preparar a sua equipe taticamente, e como o trabalho é muito diferenciado. No Brasil, por exemplo, é tudo muito rápido. Você tem que fazer tudo, recuperar jogadores, preparar estratégias diferentes para necessidades diferentes, como é o caso de você ter que enfrentar, adversários diferentes, tudo num espaço extremamente curto, de tempo. E muitos técnicos não conseguem se adaptar a esse tipo de trabalho, a esse tipo de demanda, esse tipo de necessidade, e acabam definindo uma espécie de um piloto automático para suas equipes, e que nesse piloto automático você precisa restringir demais a qualidade, não somente a qualidade, mas a capacidade técnica que os jogadores teriam de se adaptar a sistemas diferentes de jogo. Como é o caso do Botafogo e é um caso diferente, ele tem um elenco, né, que é bem grande, né, digamos assim, talvez até maior do que ele gostaria que fosse, mas o mais importante, que ele até inclusive menciona depois, que ele tem um elenco que consegue se adaptar, que consegue entender exatamente o que ele propõe, né. E pelo fato de ser pessoas, jogadores inteligentes que conseguem não somente executar em campo aquilo que ele propõe, mas conseguem entender aquilo que ele propõe, isso facilita demais o serviço. Mas para isso ele precisa ser um excelente treinador, ele precisa ser um excelente professor, para que os jogadores consigam sempre compreender qual é a missão deles, né? E é justamente isso que ele diz, né, aqui depois, porque para ele o que é extremamente importante é a tática ou sistemas de jogo são para mim, mais importantes do que a tática ou sistemas de jogo, são as dinâmicas e filosofia de jogo. Isso aqui é muito legal, é muito importante. E são inegociáveis a atitude mental e o espírito de missão que os atletas devem ter em campo. Isso é muito bacana, muito interessante. Porque quando ele coloca dinâmicas e filosofia de jogo, ele diz que para ele tão pouco importa no 4-4-2, se está jogando, por exemplo, no 4-2-3-1, se está jogando em qualquer tipo de formação, de qualquer tipo de sistema, o mais importante é que o comportamento do jogador em campo seja sempre, voltado para a vitória, seja sempre, eh, o jogador tenha sempre a cabeça dele focada naquilo que é extremamente importante. E aí ele está falando de uma condição mental e de uma filosofia de jogo que, por exemplo, o Abel Ferreira conseguiu incutir no Palmeiras durante todo esse tempo que ele tem de trabalho lá, né? Tanto que o que a gente mais chama atenção na equipe do Palmeiras é justamente o fato de que mentalmente é uma equipe muito forte, né? Que eles nunca perdem a crença, nunca perdem a fé naquilo que eles precisam fazer em campo, porque eles sabem que dá resultado. E dá resultado porque eles ganham muitas coisas. Extremamente importante que o Arthur Jorge comece justamente por aí, que ele já venha implementando esse tipo de mentalidade, que independente de onde você joga, se é tanto no Brasil, se é tanto no seu estádio ou no estádio do adversário, a mentalidade, a filosofia e aquilo que você precisa fazer em campo, nunca mude. E ele diz aqui também que o aspecto mental é fundamental para o desempenho do atleta. Eu não me alongo muito no que é o passado. Quando ele diz que ele não se alonga muito no que é o passado, o que ele está dizendo aqui é que, justamente pelo fato de você ter que se adaptar a um calendário extremamente apertado, não dá tempo de você ficar remoendo muito o resultado que você teve, ou então celebrando muito o resultado, o bom resultado que você possa ter tido. O jogo contra o Fluminense, por exemplo, já é passado. Ele tem que pensar
A partir do momento que o juiz apitou o final do jogo, já tem que estar pensando no Grêmio. A preparação do Grêmio talvez tenha começado antes do juiz apitar o final do jogo, quando ele já começa a promover algumas substituições ali, às vezes para poupar jogadores, às vezes para evitar que um jogador receba um cartão amarelo, seja suspenso, às vezes também, né, para fazer com que jogadores que têm recebido menos minutagem ganhem um pouco mais de minutagem, ou seja, o planejamento nunca é para aquele jogo em si que você está vendo, né, sempre é para o jogo, pra frente. E aí, ele diz também que é importante termos a equipe bem preparada fisicamente. Quando cá cheguei, percebi que ao fim dos jogos havia um déficit físico para poder implementar uma intensidade de jogo que procuramos ter. Isso aqui é bem óbvio, a gente viu isso acontecendo, muitos jogadores do Botafogo se contundindo, demorando inclusive para voltar de contusão, e muitos jogadores não conseguindo acompanhar o ritmo, principalmente o ritmo muito intenso do estilo de jogo que o Arthur Jorge quer implementar no Botafogo. Depois de alguns meses, né, a gente já começa a ver isso dando resultado. E é justamente aqui que eu quero tocar na entrevista de segunda-feira do Tário Arruda, quando ele anuncia que o Botafogo fez uma parceria com a Life Fit, que é uma empresa de academias, né, que é um conglomerado de academias, que vai colocar uma academia, vai montar uma academia, que é o novo núcleo de saúde e performance, lá dentro do Lonier, do nosso CT. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso tem um impacto direto, na minha opinião, sobre o tipo de trabalho que o Arthur Jorge vem fazendo. Embora ele não tenha falado isso com todas as letras, eu acredito que isso aqui já tenha sido um entendimento entre o Arthur Jorge, comissão técnica e também o corpo diretivo do Botafogo, de que você precisa de uma estrutura melhor, para que você tenha uma preparação física melhor, né, para que você tenha, inclusive, uma recuperação física melhor dos seus atletas. O Tário Arruda, na entrevista segunda-feira na Botafogo TV, fala sobre, inclusive, a área molhada, que é a parte de piscina, a parte de banheira de gelo, né, que é banho de gelo que você precisa fazer, que tem um efeito imediato no corpo dos atletas, principalmente quando você tem atletas sob um intenso trabalho físico, a musculatura fica inflamada, né, digamos assim, e quando você leva pancada também, quando você faz um esforço físico muito grande, o banho de gelo ajuda a desinflamar a musculatura muito mais rápido, e jogadores também que já estejam sob tratamento, quando fazem o banho de gelo, conseguem se recuperar das suas contusões num período também muito mais curto. Então, tudo isso, na minha opinião, já por orientação do Arthur Jorge, já é por exigência do Arthur Jorge, que já começa, inclusive, a ter a influência dele sobre a estrutura do Botafogo. E sobre a estrutura do Botafogo, o núcleo de saúde e performance é extremamente importante, mas muita gente se questiona com relação ao CT. E aí eu estou voltando na entrevista do Tário, quando ele fala que a filosofia de divisões de base do Botafogo precisa mudar. Obviamente que precisa mudar. Mas também eu acredito que um clube de ponta, né, de formação de ponta, né, precisa oferecer para a sociedade uma coisa que é extremamente importante, porque você tem um impacto na sociedade, principalmente naquela no qual você está inserido, com quem você tem mais contato. No caso, o CT do Botafogo, o próximo CT do Botafogo, ele deveria oferecer, não somente para os atletas do Botafogo, mas para a comunidade do entorno, que aliás é o plano inicial, ou era o plano inicial dos irmãos Moreira Salles, no momento que eles cedem o espaço Lonier para o Botafogo, a construção, por exemplo, de uma escola. Estou colocando aqui como exemplo o Manchester City, que tem talvez a maior estrutura de excelência do mundo hoje no futebol, onde você tem à disposição não somente dos atletas do Manchester City, mas também da comunidade, do entorno, né, onde fica localizado o Manchester City, na cidade de Manchester, universidade, escola de primeiro nível, de primeiro padrão, porque nem todos os atletas que vão nem todas as pessoas, as crianças ou os jovens que vão passar pela escola vão ser aproveitados como os atletas. Tudo bem, isso aí está tudo certo, está compreendido, tá? Mas você acaba se tornando uma referência por formar pessoas e formar cidadãos, né? Isso se torna um atrativo a mais quando você vai competir pelo filho dos outros no mercado. Um pai, uma mãe,
no momento em que ele decide, que o filho decide que quer ser jogador de futebol, numa tenra idade, sei lá, com 9, 8 anos de idade, para onde você mandaria seu filho? Para um lugar onde ele vai dormir, por exemplo, em alojamento simples e que ele precisa se locomover muito para poder continuar seus estudos, para que ele vá, para que ele tenha que fazer um deslocamento muito grande de transporte, por exemplo, ou você vai deixar o seu filho no lugar onde ele tenha escola de primeira qualidade e se ele não quiser continuar a carreira dele como estudante, como jogador de futebol, ele inclusive tem a própria educação continuada, que é no nível universitário, que aliás, por exemplo, é o modelo do esporte americano, por isso que o modelo do esporte americano é tão bem sucedido. As universidades, ela absorvem muito os atletas, jovens atletas que já começam a se destacar, eles já são, inclusive, assediados pelas próprias universidades para que eles possam ingressar nessas universidades e jogar pelos seus times universitários, tanto no futebol americano, quanto no beisebol, quanto no basquete. Também, tudo isso acontece. Existe uma relação muito estreita, né, entre educação, formação do cidadão, do ser humano e também a formação do atleta. Isso vai muito além daquilo que muita gente entende como assistencialismo, como é o caso do próprio Tarek Arruda, que, na minha opinião, falhou, errou no momento em que ele coloca que o Botafogo tinha uma abordagem muito assistencialista. Na verdade, ele não erra, né? O Botafogo realmente poderia até ter uma abordagem muito assistencialista, mas muito mais por falha do Botafogo, por não prover justamente essa outra estrutura que seria muito mais atraente para o clube e seria muito mais socialmente responsável para o clube do que simplesmente pela visão de curto prazo de você ter que formar atleta aqui agora para que você consiga vender e encher os cofres do clube de dinheiro. A gente não está falando, por exemplo, de um modelo de agricultura de jogadores, a gente está falando de um modelo de agregar valores ao cidadão e que ele seja, inclusive, um atleta bem melhor em termos de qualidade. E aí, ele fala aqui também o seguinte: quando falo em filosofia, não falo de um sistema de jogo. Filosofia é termos uma ideia que seja abrangente, no mínimo entre a comissão técnica e o elenco. E quando ele fala no mínimo entre a comissão técnica e o elenco, é porque ele diz também aqui, ele está dizendo de uma certa forma, que é importante que essa filosofia contamine o resto do clube, contamine a diretoria, contamine as divisões de base, contamine todo mundo, porque é a filosofia de uma instituição, é a cultura de uma instituição. Então o Botafogo precisa criar essa cultura, desenvolver essa cultura. E que cultura, né, na verdade, seria essa? É a cultura do competir para ganhar, que é uma ideia que a gente sempre vai ter quando o Botafogo entrar em campo e quando o Arthur Jorge ali estiver, né? Que nós precisamos ser capazes, né, de seja onde for, lutar pela vitória. Isso aqui é cultura institucional. O Botafogo precisa ter isso aqui no seu DNA, desde as suas divisões de base, passando por a maneira como você lida com os atletas na formação deles como seres humanos e também quando eles chegam no profissional, até mesmo atletas vindo de fora, para que eles possam se aculturar no DNA do Botafogo e que eles possam ter esse tipo de filosofia incutida na cabeça deles e que eles possam, sempre que colocar a camisa do Botafogo, entender que eles estão numa equipe, uma das equipes mais importantes do mundo do futebol e que entrar em campo com a camisa do Botafogo significa entrar para ganhar, competir para ganhar. Não interessa em qual campo você entre. Isso aqui é uma condição mental que o Arthur Jorge não negocia, que ele não abre mão. E é isso que ele fala. Devemos isso a quem nos apoia, né? Isso o quê? O sucesso. Porque ele sabe que se você alcança o sucesso, você faz feliz, né, todo um corpo de pessoas, não somente a diretoria, não somente o seu elenco, mas os torcedores, principalmente os torcedores, que apoiam o clube. E ele fala, é isso, a paixão, né, que coloca em meu trabalho diário. Nós somos um grupo que trabalha forte e blindado a tudo que está à volta. Blindado a tudo que está à volta, isso aqui significa dizer, porque ele estava, por exemplo, inclusive na Rede Globo, que tem um interesse contrário ao do Botafogo nas investigações de manipulação de resultados. Ele fala sobre isso, inclusive já para evitar que a pergunta sobre esses bastidores, sobre CPI, tudo que está acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro, fosse feito, que ele fosse indagado com relação a isso. E não foi indagado, né, com relação a isso. Muita gente pode estar se perguntando nesse momento, mas, pô,
Será que o Botafogo deveria realmente ter liberado o Arthur Jorge para ir lá na Globo, falar na Globo? Eu, respondo para vocês o seguinte: eu concordo, eu acho que o Botafogo tinha que fazer esse movimento mesmo, porque trata-se de uma negociação política, trata-se de uma relação política, né. A Globo não vai abrir mão da sua posição, né, por esse gesto do Botafogo, mas o Botafogo, né, tem a capacidade de mostrar que está aberto a diálogo com todo mundo e que o Botafogo quer que o futebol, que o ethos do futebol ganhe com isso, né. Então, o Botafogo é responsável pelas suas próprias ações, ele não pode se responsabilizar pelas ações dos outros, né. E ao mesmo tempo, é mostrar para a Rede Globo, ou mostrar para quem quer que seja, que esteja na posição contrária do Botafogo nesse momento, de investigar indícios de manipulação de resultado, que o mais importante nesse momento é pensar no bem do futebol como um bem maior, né, maior do que os interesses privados, os interesses, menores, institucionais, né. E aqui ele fala o seguinte: "Nós somos um grupo que trabalha forte e blindado a tudo que está à volta, porque nosso foco é competir, com micro, médio e grandes objetivos". E ele dá como exemplo a classificação heróica do Botafogo na Libertadores, quando todo mundo já colocava o Botafogo como carta fora do baralho por ter perdido os 2 primeiros jogos, e ele determinou que o Botafogo tinha como foco, no curto prazo, conseguir 12 pontos e conseguiu 10 e acabou sendo, suficiente para classificar. Ele diz depois aqui também: "Não posso estar nas oitavas de final de uma competição a escolher adversários, isso é demasiado naif pensarmos uma coisa dessas". Naif, no sentido aqui, é inocente, é uma coisa muito pueril, muito inocente, tá. E ele fala isso quando ele é perguntado pelo Rizek sobre a reação dele no momento em que ele viu que o Botafogo enfrentaria o Palmeiras, e a resposta dele é espetacular, como ele diz: "Normal, é um adversário como qualquer outro, porque eu não posso escolher, não posso estar nas oitavas de final de uma competição e escolher adversários". É isso que ele coloca. Para ele, o Palmeiras é uma equipe muito forte, né, mas ele diz aqui o seguinte, eh, não vai ser fácil para nós e não vai ser fácil para o Palmeiras. Quando ele fala que não vai ser fácil para nós e não vai ser fácil para o Palmeiras, ele está aqui traçando uma linha. O Botafogo é o patinho feio na história toda para a mídia, né, na história toda para uma Globo, que vai, por exemplo, sempre colocar o Palmeiras como favorito, principalmente o Palmeiras sendo sócio da Rede Globo no momento das investigações da CPI. Mas, né, aqui o Arthur Jorge coloca de forma muito firme, né, de forma muito confiante e de forma muito assertiva, de que qualquer adversário que pegar o Botafogo precisa temer também. Ele fala isso, que o Botafogo é uma equipe que precisa ser temida, né, e muita gente ainda insiste em não temer o Botafogo, e não colocar o Botafogo como uma das equipes principais do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. E ele diz aqui, com relação à questão mental dos seus atletas e a preparação dos seus atletas, que é importante que o atleta cumpra a missão atribuída a ele, porém, mais importante é que ele entenda, que ele compreenda a missão. Isso aqui faz parte daquela filosofia que ele estava falando, da missão do atleta compreender, né, que a inteligência do atleta não está somente em somar 2 mais 2, né? A inteligência do atleta é entender por que ele está fazendo o que ele está fazendo dentro de campo, porque quando ele tem a compreensão do sistema como um todo, toda vez que ele precisar fazer algum tipo de adaptação ao sistema, ele sabe como fazer e ele sabe por que ele está fazendo também. E é por isso que a gente fala que uma preparação de um atleta com educação de qualidade, com educação continuada, né, sempre vai te dar atletas muito mais bem formados e atletas com uma capacidade muito melhor de absorção de informação, principalmente informação de alta sofisticação. E aí, finalmente, ele é perguntado sobre a questão do gramado, né, pelo Lédio Carmona. Parece que é só o Botafogo que joga no gramado sintético. Não existe polêmica com o gramado sintético do Atlético Paranaense, que é o pior dos três, né, implementados na Série A. Não há polêmica com relação ao gramado do Palmeiras, eu não vejo ninguém reclamando do gramado do Palmeiras, sendo que hoje o gramado do Palmeiras é exatamente da mesma empresa que implementou o gramado no Botafogo. A polêmica é sempre com o gramado do Botafogo, o gramado sintético do Botafogo, com o absurdo que o Fernando Diniz falou que é a mesma coisa que jogar na altitude. E aí a resposta do Arthur Jorge é espetacular quando ele diz: sobre o gramado sintético, se jogar no Newton Santos é mal, porque o gramado é sintético, é rápido, isso é desculpa de mal perdedor. Eu adorei essa resposta que ele deu, e isso mostra, né, que o Arthur Jorge, ele está
ciente de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. O Botafogo, o elenco do Botafogo está blindado, mas não significa que decidiu ignorar o que está acontecendo à sua volta. Ele sabe muito bem tudo que está acontecendo à sua volta. Essa aqui é uma foto, né, da sala lá do equipamento que está sendo criado, do Núcleo de Saúde e Performance, pela empresa Life Fit em parceria com o Botafogo. Em breve, esse aqui será o espaço onde o Botafogo vai poder desenvolver melhor o seu trabalho físico e de recuperação dos seus atletas, tá? Eu gostei demais da entrevista do Arthur Jorge, achei que foi extremamente esclarecedora e que nos dá uma tranquilidade muito grande de saber que a gente tem um profissional de primeiríssima linha à frente do nosso clube, à frente da comissão técnica do Botafogo, com um papel muito maior do que aquele que a gente vê em campo, um papel de gerenciar tudo aquilo que está acontecendo fora do campo, principalmente no que diz respeito ao elenco, à comissão técnica dele, e na relação que ele tem, inclusive com os próprios diretores do Botafogo, na decisão de contratação de atletas, de dispensa de atletas, na maneira como o Botafogo organiza a sua logística. Tudo isso está passando pelo Arthur Jorge, e o Arthur Jorge hoje talvez ele tenha tanta autonomia e tanto controle sobre o grupo, sobre o futebol do Botafogo, quanto o Luiz Castro tinha. Só não tem mais porque a gente não tem ainda um CT integrado de base com os profissionais, e que a gente espera que o Botafogo consiga viabilizar isso o mais rápido possível, inclusive para potencializar o trabalho do Arthur Jorge. Se você gostou desse vídeo, eu peço a vocês, então, que deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos, todas as vezes que eu colocar conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro do canal do Caboclo, seja membro Helenos e Helenas por apenas R$ 4,99. Você ajuda demais o crescimento do canal, recebe vídeos em primeira mão. E para você que também quer continuar apoiando o canal do Caboclo, você pode enviar um Pix para a minha chave, canaldocaboclo@gmail.com, com perguntas, críticas, comentários, o que você quiser, e eu vou ter o prazer de lê-los aqui no próximo vídeo que eu colocar no canal do Caboclo, tá bom? Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço, eu volto no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau.